tudo bem com você? Estamos aqui no Galpão Casa com as dicas de decoração e hoje eu trouxe o Marcelo, que ele é arquiteto. Ele constrói umas casas maravilhosas, assim, nossa, no interior, não tem o que dizer, assim, os projetos dele são lindos, todos detalhados. E aí eu trouxe o Marcelo aqui para conversar um pouquinho, falar a respeito das casas, né, Sim. que são lindas, maravilhosas. E aí, Marcelo, o que você tem para falar pra gente sobre essas casas no interior? Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui no Galpão Casa. Então, a construção em si é uma coisa muito importante no escritório de arquitetura. As casas, não tem o que falar de uma pessoa morar numa casa ou num condomínio fechado. A qualidade de vida no interior ou até num condomínio fechado aqui na Grande São Paulo é muito superior do que morar em apartamento. Em primeiro lugar, porque o custo para construir uma casa ele é bem inferior, uns 20% mais em conta, do que comprar um apartamento na Grande São Paulo. Aham. Mas claro que tem toda a parte de construção, que realmente dá um trabalho e demanda um tempo maior. Mas criar casa é fundamental. Primeiro a gente tem que entender o perfil do cliente. Sim. Então cada cliente é um diferente do outro. Então a gente tem que ver se a pessoa é mais idosa, se o casal vai ter filhos, qual que é a projeção daquele casal, se ele vai querer 2 ou 3 filhos, se vai receber mãe em casa. E geralmente nos meus projetos eu tento priorizar a acessibilidade. Então é sempre importante ter Aham. eu vou construir um sobrado num condomínio, num terreno de 400 metros quadrados. Então é sempre importante priorizar um dormitório embaixo e um banheiro. Porque É a uma gente coisa tem. que talvez a pessoa não pensaria, né? Então você tem Isso. todo esse briefing, faz todo esse contato com o cliente. O trabalho para construir uma casa é muito grande. E o profissional tem que gostar do que faz. Porque cada cliente é um casamento. Certo. Então a gente tem que lidar com o gosto do cliente, entender o perfil dele e transpassar aquilo para o projeto. Então cada projeto a gente tem que. Eu vou querer uma casa em tons de cinza, vou querer uma casa em tons de bege. O cliente gosta de azul turquesa, gosta de amarelo. Então a gente tem que respeitar. E dentro do gosto, eu dou as propostas para cada um. Tanto que cada casa minha ou projeto, nenhum projeto é igual ao outro. Se você vai reparar, claro que Aham. tem o perfil do escritório, pensando na acessibilidade, no bom gosto, mas cada um tem o sentimento de cada cliente. Então é importante entender. Então, em toda reunião, eu converso com o cliente e eu tento buscar, o que aconteceu no seu passado, como que você viveu na sua casa. Ele morava numa casa no interior que tinha algum piso de cimento queimado. Então, aquilo da infância dele eu posso transpassar pro dia atual. Aham. Ou um ladrilho hidráulico, Ai, fica lindo, fica né? lindo, num Aham. espaço gourmet. Então, a gente tem que pegar essas essências que vai agradar o cliente. E para projetar, o primeiro passo do projeto é criar o layout. Então, dentro do perfil de cada cliente. Então, no layout, nós criamos o layout do pavimento térreo, a piscina, elaborada através das normas da prefeitura de cada cidade, e eu crio o projeto. E cada projeto no início, eu sempre faço a maquete em 3D da casa, que é o que vende o projeto. E é o Eu, que o cliente vai ter ideia de como é que vai ficar, é né? isso, porque é muito difícil o cliente visualizar. 90% dos clientes não consegue visualizar o projeto final. Aham. Então a maquete eletrônica é fundamental. Então o meu escritório de arquitetura faz esse trabalho da maquete eletrônica. E a maquete eletrônica a gente consegue ver as cores, a iluminação, o pano de vidro, a decoração, tudo. O cliente aprova. Aí vem a parte burocrática, que é o quê? Primeiro ponto, aprovação na prefeitura. Então, cada cidade tem as suas normas de recuo, a forma que é aprovada. Então, a gente tem que dar entrada em toda a papelada, emitir o documento de responsabilidade técnica Aham. da obra, do projeto. Então, a gente aprova, aí depois tem aprovação em cada condomínio. Às vezes, em cada condomínio, ele pede uma norma específica. Às vezes, tem condomínio que pede cisterna, reuso de águas, que a gente tem que pensar na sustentabilidade também nas nossas casas. Depois que faz toda essa parte de aprovação, aí vem o cálculo estrutural, que é a parte de engenharia civil, que é a gente projetar a fundação.
as sapatas, então tem todo um projeto embaixo da terra. E o cliente não pensa nisso. Não pensa, a gente Por não isso, tem ideia. É, né? não tem ideia. E o cliente só vê aquilo pronto, mas tem todo um trabalho por trás. Depois de todo o cálculo estrutural, aí é passado para o empreiteiro e inicia o projeto. Aí tem a terraplanagem também, que é um outro trabalho antes de iniciar o projeto. Aí vem a parte de construção. A parte civil demora de 6 a 8 meses. Tá, nossa, é bastante É tempo. bastante tempo, dependendo do porte da casa. Uma casa pequena, uns 5 meses. Aí depois vem a outra parte do trabalho do escritório de arquitetura, que é o acabamento, que é o projeto de marmoraria, o projeto de forro de gesso, o projeto de luminotécnica, que é muito importante, o projeto de marcenaria e até o projeto de decoração. Aí quando vem o acabamento, aí vem aquela parte gostosa, que o cliente está vendo o seu sonho se realizar. Aí termina. Aí depois que monta, faz a marcenaria, que já são mais ou menos uns 60 dias de produção de marcenaria, que a gente só consegue medir depois da casa finalizada, aí a casa fica pronta. Aí geralmente o cliente muda, aí vem aquela parte gostosa, que é a produção. E a produção é onde vai dar o charme daquele projeto. O detalhamento, Isso, né? a cortina, o papel de parede. Então, o sonho, ele se concretiza ali, com a produção, que é o que eu busco aqui no Galpão Casa. E é muito interessante, assim, se você for parar para ver, em menos de um ano, você ter a casa dos teus sonhos e, né, já tá morando lá. Já tá morando lá. Geralmente é quase um ano, mas todo o esforço vale a pena. E como eu falei no início da entrevista, o custo para construir uma casa geralmente é inferior a um apartamento. E a metragem dessa casa e a qualidade de vida é muito superior a um apartamento. Sim, Isso, sem dúvida. Nossa, que legal. Obrigada, Marcelo. Obrigado eu Obrigada pela por você ter oportunidade. vindo. Adorei. Adoro os teus projetos, acho lindos. Obrigada. Estivemos aí com mais dicas de decoração com o Galpão Casa. Obrigada.